Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Deixa eu te perguntar, você já deixou algum sonho pelo caminho? Deixou de buscar alguma coisa que desejava para priorizar estar com alguém? Valeu a pena? Ou isso teve uma conta muito alta aí na sua vida? Se você nunca atribuiu culpa a outra pessoa por não realizar seus sonhos, você está de parabéns, viu? Mas nem todo mundo é assim. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E o mais importante, vou explicar como resgatar seus sonhos com autoconfiança e inteligência emocional. Ficou interessado? Então já deixe seu like, compartilhe com todos os seus grupos de WhatsApp esse vídeo, interaja, deixe seu comentário depois. E se você não é inscrito no canal, tô esperando o quê? Faça isso agora para não perder nenhum conteúdo por aqui. Combinado? Eu sou a Aline Andrade, psicanalista, mentora, especialista em comunicação e comportamento há 25 anos e o propósito do meu trabalho é te ajudar a ter uma melhor comunicação com você e com as outras pessoas, transformando essa comunicação em saúde emocional. Vamos começar esse vídeo de hoje entendendo por que nós perdemos alguns sonhos na vida? Donald Winnicott, que foi um grande psicanalista inglês, afirmava que a identidade de uma pessoa muitas vezes ela é moldada pelas expectativas do ambiente. E o que isso quer dizer? Quando o ambiente ele não apoia, quando esse ambiente sufoca o que é genuíno na gente, a gente acaba se desconectando daquilo que realmente a gente deseja. Ou seja, as influências externas, elas contam e muito. Muitas vezes os nossos sonhos, eles são influenciados e até interrompidos por pessoas que estão à nossa volta. Imagine aí se você já teve algum sonho interrompido por seu pai, pela sua mãe, por um professor, por algum amigo, ou até mesmo, dependendo do contexto do nosso sonho, pela sociedade. As outras pessoas, elas podem, de forma consciente ou inconsciente, minar os nossos desejos, dizendo coisas do tipo: isso não é para você. Você não tem futuro. Você não se encaixa nesse lugar, é melhor você desistir. Por que você está fazendo isso? Pirou? Tá louca? Você já ouviu alguma coisa desse tipo? É comum ou é incomum na sua realidade? Eu tenho uma amiga com uma história muito interessante. Um professor dela de pós-graduação, isso uns 15 anos atrás, disse que ela estava na área errada. Ela é designer de moda, já tinha feito faculdade, já tinha feito especialização, estava numa segunda especialização e simplesmente teve um senhor lá que olhou para ela e disse: você é muito tímida, muito introspectiva, isso não vai dar certo para você não, ainda dá tempo de você mudar de caminho. Hoje essa amiga é dona de uma marca incrível de joias e roupas com mais de 10 anos no mercado e felizmente ela não deu ouvido para esse professor que colocou ela lá para baixo. Às vezes a gente simplesmente tem que fazer isso, não dar ouvido. Mas tem um outro exemplo também muito perto de mim, de um amigo que eu acompanhei o sofrimento dele por 2 décadas. Um amigo que queria seguir no teatro, fazer arte, que gostaria de ter dividido com seus pais a sua escolha sexual mais cedo, mas o pai era empresário, político e criticava duramente tudo isso. O pai desse amigo hoje já faleceu e ele, depois de muitos anos trabalhando no mercado financeiro, resolveu estudar artes cênicas e está mais feliz do que nunca. Em 30 anos de amizade, eu diria que essa é a fase mais bonita da vida dele. Entende como a fala de alguém, especialmente de alguém próximo, pode ser um pai, uma mãe, marido, mulher, um amigo, ela pode impactar as nossas decisões, instalar um discurso interno de autocrítica, de insegurança. É por isso que ao longo dos meus 25 anos de trabalho, eu defendo e muito uma comunicação empática. Para mim, a comunicação empática ela é a maior ferramenta, a mais eficiente para a gente poder viver boas relações saudáveis. Porque a empatia ela nos ajuda a ter a compreensão do outro, a ter escutativa, a medir as palavras que vão abalar a autoestima da outra pessoa, a autoconfiança. E é importante a gente pensar que mesmo esse ambiente, esse outro sendo tão determinante, quando a gente tem segurança, a gente traça o caminho dos nossos sonhos, como fez a minha amiga designer de moda,
Provavelmente você também conheça pessoas que fizeram um belo caminho e eu acredito que eu também fiz esse caminho, por isso que hoje eu consigo estar aqui dividindo essa história com você. Um outro ponto que faz a gente deixar os nossos sonhos para trás é o medo do fracasso. Freud já dizia que o inconsciente é influenciado pela busca do prazer, mas também pelo medo de punições e de falhas. O medo de não alcançar aquilo que a gente deseja pode nos levar a abandonar os nossos sonhos para evitar a tal dor da frustração. Conhece a autossabotagem? Ficar inventando desculpas para não fazer. E aqui entra a turma que se ocupa demais com o que os outros vão pensar. A turma da ansiedade generalizada, que vê tudo como catastrófico ali na frente. Você faz parte desse grupo? Acha que vai dar tudo errado? Que vão te julgar? E é por isso que você não começa? Se esse é o seu caso, avalie agora investigar as causas que estão aí te paralisando, deixando a sua vida nesse lugar monótono, desinteressante. A terapia vai te ajudar bastante nesse processo, eu garanto. E ainda há um terceiro ponto que a gente precisa aqui destacar, que é a nossa rotina e a nossa falta de autoconexão. O que isso significa? O nosso modo automático de viver. Acorda, mal toma café, vai para o trabalho, responde 1000 e-mails, tem reuniões, cuida do filho, faz comida, leva filho na escola, busca filho na escola, passa no supermercado, paga contas, toma remédio para dormir porque já não consegue mais ajustar o sono naturalmente. Fiquei até cansada de falar. Só que aí no outro dia a pessoa acorda e faz tudo de novo. Você se reconhece nesse grupo? Quando que você vai se permitir parar? Se permitir ter tempo para você se conectar com as suas emoções, para você se conectar verdadeiramente com seu desejo, com seus pensamentos, com o que está faltando aí na sua vida. E muitas vezes a gente só para se conectar com a gente de uma forma mais profunda diante de algum episódio de impacto, uma doença, um acidente. Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. Você pode aprender sem dor. Mas e quando uma pessoa deixa os seus sonhos para trás e não constrói esse caminho de reencontrá-lo? O que pode acontecer? A falta de propósito é uma coisa perigosa na vida da gente. Sabe quando a gente aprende a conviver com esse modo automático de uma forma disfuncional, prejudicando a nossa saúde? Quem gosta de se sentir apático, desmotivado, estagnado na vida? Em geral, essa sensação de estagnação é acompanhada de baixa autoestima e pode ainda, em casos mais graves desse vazio, desse buraco emocional, gerar quadros de ansiedade, de depressão. Que sentido tem a vida sem sonhos? Não é verdade? A gente precisa estar muito atento às nossas dinâmicas emocionais para não cair nesse lugar sombrio, de impotência, de tristeza prolongada, de falta de sentido. Imagine uma mulher que foi casada por mais de 20 anos e se separou recentemente. Consegue pensar nessa situação? Talvez você aí do outro lado seja uma mulher com um cenário parecido. Eu quero que você vá imaginando comigo esse caso. Ela disse no ambiente de análise que a vida dela foi viver os sonhos do ex-marido. Ele queria viver de arte, pintava aquarelas e ela foi alimentando o tempo dele, o sonhar, o pintar, deixando para trás tudo que ela própria queria para a vida dela. Ela assumiu todas as responsabilidades da casa, era quem pagava a maioria das contas, organizava os gastos, fazia o plano de férias da família, cuidava da educação das crianças, levava filho no médico. Bastava ele estar ali, sendo ele, fazendo as coisas dele, vivendo o sonho dele, mas ao lado dela. Essa mulher, ela tinha um vazio muito significativo da figura paterna e estabeleceu uma clara dependência emocional nessa relação com o então marido. Ele ali representava o quê? Proteção, segurança. Ela precisava daquela figura masculina, não estava fazendo nada, mas precisava daquele sujeito homem ali, sabe? Era isso que bastava para ela. Mas isso basta? Essa é a pergunta. O que a gente entende como suficiente para a gente? Será que é realmente suficiente?
Será que é o que a gente precisa para ter saúde mental? Com o fim desse casamento, essa mulher se viu sem chão, sem conseguir entender quem ela era de verdade e o que ela tinha feito por 2 décadas. Se você está nesse lugar de viver os sonhos do outro, reflita em cima desse caso. Ah, Aline, mas no começo do vídeo você disse que ensinaria como resgatar a autoconfiança e treinar a inteligência emocional para que a gente pudesse também ter esses sonhos de volta. Eu falei e eu vou deixar aqui a cerejinha desse bolo para você. Então vamos às estratégias? Primeira coisa, gente, a gente precisa se reconectar com a nossa essência. Tire um tempo para refletir o que você realmente quer da sua vida. O que você deixou de lado que ainda faz seu coração bater mais forte. Pense sobre isso. Uma dica prática: escreva uma lista dos seus sonhos de infância, dos seus sonhos de adolescência e se pergunte quais desses sonhos ainda têm significado para você hoje. Questione também o discurso interno, essa voz que está aí dentro da sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente internaliza críticas que a gente ouve ao longo da vida. A psicanálise, especialmente, nos ensina que é muito importante a gente identificar esses discursos e aprender a questioná-los. Pergunte para você mesma, essa crença é minha ou ela foi imposta por outra pessoa? Eu acabei absorvendo isso do meu pai, da minha mãe, de um parceiro afetivo? Faz sentido para você? Pratique a autocompaixão. Reconheça que errar faz parte do processo e que o importante é você continuar tentando. Estabeleça também metas alcançáveis. Psicologicamente, é importante a gente criar pequenas metas para a gente conseguir se motivar e evitar a sensação de sobrecarga. Então, essas pequenas metas exigem também da gente disciplina, né? Divida o seu sonho em passos menores e vá celebrando cada conquista. Se o seu sonho, por exemplo, é estudar uma nova língua, né? Às vezes as pessoas falam, eu não mudo de país porque eu não sei falar tal idioma. Se o seu sonho é esse, comece aprendendo 5 frases por dia. A gente faz essa transformação por meio de pequenas ações, um pouquinho todo dia. Já ouviu isso? Faz um pouquinho todo dia, com disciplina, com vontade, e você vai chegar lá. Você vai ter grandes resultados, não tem outra hipótese. Além de organizar essas metas, busque também apoio terapêutico. A terapia, seja ela baseada na psicanálise ou na psicologia comportamental, ela vai te ajudar a desvendar os seus bloqueios internos, os traumas, tudo aquilo que pode estar dificultando o seu caminho. E reavalie a sua relação com o tempo. Se você não fez isso alguma vez na vida, provavelmente conhece alguém que já fez. É tarde demais para eu começar. Nossa, eu já não tenho mais idade para isso, né? Eu vou começar a faculdade de medicina aos 50 anos? Como assim? Esse silêncio foi proposital, sim. Como dizia o Jung, não somos o que aconteceu conosco, somos o que nós escolhemos nos tornar. Vou deixar a frase aqui, para você poder ler outra vez. Não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos nos tornar. Então não importa a sua idade, não importa as circunstâncias, sempre há tempo de fazer o que você deseja. Sempre há tempo de se organizar, de ter disciplina e de começar. Guarde isso. E quer mais um grande motivo para você organizar a conquista dos seus sonhos? Os nossos sonhos, eles são muito mais do que desejos. Eles são parte da nossa identidade. Eles dão significado à nossa existência. Ter um sonho, ter um propósito, nos dá motivação, nos traz alegria, melhora a nossa autoestima, fortalece o nosso sentido de vida, de existência. A busca por objetivos já está cientificamente comprovado. Ela libera a dopamina, o neurotransmissor que a gente gosta tanto porque está ligado ao prazer e ao nosso sistema de recompensas. Isso significa que ao trabalhar para alcançar os seus sonhos, você literalmente está treinando o seu cérebro a sentir um maior bem-estar. Deixe de colocar 1000 desculpas aí no seu caminho. Conquiste os seus sonhos.
Aprenda a ouvir o seu coração, organizar os seus passos também com base na razão. Confie no seu potencial. Se você gostou desse tema, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com quem também precisa sonhar mais. Antes de eu me despedir de você, vou fazer um pedido, tá? Me conte nos comentários qual sonho você quer resgatar hoje e lembre-se, o tempo de começar é hoje, é agora. Vai, deixa aqui o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em ler. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.